Olá, meus amados e amadas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, hoje nós estamos dando início ao nosso dia 3, né? É o terceiro dia da nossa campanha, do nosso propósito, né? Pela restauração do nosso casamento. Na verdade, pela nossa restauração e pela intercessão do nosso cônjuge, né? Mas a gente está entendendo isso aos poucos, que a restauração do nosso casamento, ela necessita da nossa restauração. Então, nós precisamos estar livres, né? Estarmos bem, estarmos revestidos do Espírito Santo, né? Estarmos tratados, curados para receber o nosso cônjuge em casa e com a nossa restauração de casamento intacta, né? Para Deus fazer o milagre dele na nossa vida e na vida do nosso cônjuge. Então, tudo começa por nós. Então, hoje eu vim trazendo para vocês, né, um tema que é vencendo a depressão. Então, hoje nós vamos dar uma navegada na Bíblia, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu queria dar um recado para você. Você que está aqui, chegou aqui de paraquedas, não saia, tá? Então, fica comigo aqui até o final, tá? Deixa o seu like, que ele é muito importante para a divulgação do meu canal. Se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo, porque eu tô sempre postando algo que vai edificar a sua vida da parte de Deus, tá bom? Bom, todos os outros já sabem, né, que é para deixar o seu joinha aí para me ajudar na divulgação do canal, que assim o YouTube vê que você tá gostando dos meus conteúdos e ele começa a divulgar os meus conteúdos também, né? Então ele me ajuda bastante. E compartilha nas suas redes sociais para as outras pessoas também estarem sendo abençoadas, né? Não vamos reter a bênção somente para nós. Então, chega de mais delongas, tá? E vamos para o vídeo. Bom, como eu falei para vocês, né, o tema vai ser vencendo a depressão. A gente não tem como falar sobre esse tema se a gente não der uma pequena navegada na Bíblia, né? Então a gente precisa navegar, vamos falar sobre alguns pontos bíblicos e eu vou estar explicando algumas coisas. Porém, por quê, né? Você deve estar se perguntando, né? Por que, Carla, você está trazendo esse tema, assim, vencendo a depressão? Você acha que eu tô deprimida? Bom, todos nós acabamos entrando numa prévia depressão, né? Às vezes uma depressão mais profunda, às vezes uma depressão leve, mas a gente acaba entrando numa depressão quando tudo isso acontece, quando a nossa vida desmorona. Às vezes você acha que a sua vida está completamente estruturada, mesmo em meio às brigas, às discordâncias e a tudo aquilo que você tem vivido, né? E aí, de repente, você se vê naquele sentido assim, nossa, meu marido me abandonou no momento que eu mais precisava, né? Minha esposa foi embora, me traiu no momento em que eu dava tudo para ela. E não é bem assim. E aí a gente leva aquele choque, né? Quando a gente descobre que nós cometemos erros enormes durante o nosso casamento e nem nos demos conta, né? E às vezes é por causa dos filhos, né? Porque antes de ter filho você se dedicava totalmente, né, ao seu cônjuge, depois que teve os filhos trabalho, é isso, é casa, é cuidar de filho, cuidar de tudo, e a gente fica completamente atordoada, sem tempo para nada, muito menos para dar tempo ao nosso cônjuge, né? E muito menos para dar atenção, principalmente as mulheres, né? A gente acaba se afastando, dando atenção total para os filhos e nos esquecemos dos nossos maridos. No meu caso, foi um filho bem maior, né? Que foi a minha mãe, né? Quando minha mãe caiu com o AVC, né? Teve o AVC, eu acabei me enfiando naquela situação. De início, meu marido me ajudava em tudo, mas como, né, todo mundo já sabe aí, né? A gente estava desempregado e tudo mais, e começou a vir família falando, dando pitaco, né? Em tudo que a gente fazia, e isso foi nos afastando. E eu não fui sábia e eu fui só me afastando dele. Conforme ele ia deixando de me ajudar nas tarefas, deixando de me compreender, né? Eu fui me afastando dele. Então, ele foi se fechando e se afastando de mim para a gente não discutir. E eu fui me afastando dele também para não discutir, não fazer cobranças. E quando a gente viu, as cobranças já estavam lá em cima,
né? Porque eu já estava farta de tantas cobranças dentro de mim que eu não tinha feito para ele e ele também. E quando a gente tentou fazer as cobranças, ele chega para mim e fala: não dá mais, eu não te amo mais, acabou, né? E aí vem aquele choque, que aí você fala: nossa, eu fui a pessoa, sei lá, né? A pessoa mais maravilhosa pra ele. Eu fiz tudo por ele e agora ele chega assim e fala pra mim: acabou? Como assim? Não pode. E a princípio eu queria muito, né, acabar mesmo com o meu relacionamento. E depois, quando isso tudo aconteceu, que chegou realmente no fim, parece que Deus me impulsionou a orar por ele, a orar pelo meu casamento, a resgatar o meu casamento. Eu não queria, mas de repente Deus me impulsionou a querer. E eu não sabia por onde começar, né? Todo mundo sempre diz, sempre aconselha, todos que estão aqui sabem disso, né? Que a gente recebe aquele conselho de divorcia. E esse negócio de resgatar casamento era na época passada. Hoje em dia, não. E modernidade, gente. Só que não é bem assim, né? Então, tudo isso acaba acontecendo e assim, eu tava numa depressão profunda e tudo isso eu fui descarregando no meu marido. Eu descarreguei em cima dele toda essa carga, toda essa depressão. Cara, por que você tá me contando toda a sua história? Bom, para você entender a sua história. Que às vezes a gente vê que nós estamos no mesmo barco. Só que você não se dá conta do que aconteceu comigo. Eu achava que era totalmente diferente. O meu problema era totalmente diferente do problema dos outros. Depois eu fui ver um monte de coisa. Eu fui ver até, gente, que eu não sabia orar. Olha, eu que me achava já especialista na oração. Descobri que eu não sabia orar. Eu comecei a fazer contato com pessoas, né, e tal, não sei o que já estavam no deserto há mais tempo do que eu. E aquelas mulheres falando pra mim: eu oro 3 horas da manhã, eu oro meia-noite, eu oro 6 horas da manhã, eu oro 10 horas, eu oro meio-dia, eu oro 3 horas da tarde, eu oro... Aí eu falei: opa, que é isso? Que tanta oração é essa? Eu tô orando, mas eu não tô orando assim, dessa forma. Eu tô fazendo propósito disso, propósito daquilo, tô fazendo jejum de 6 horas, jejum de 12 horas, jejum de 24, jejum de 3 dias, jejum de Esté, jejum de Daniel. Falei: gente, que isso? Eu não conhecia tudo isso. Calma, eu preciso conhecer a Bíblia. Que tanto jejum é esse? Que tanta coisa é essa que esse povo todo tá fazendo? E eu não sabia nada. Eu achei que eu conhecesse tudo. Gente, eu já tinha lido a Bíblia toda, de frente para trás, de trás para frente, e eu não lembrava de nada disso, porque eu fiquei muito tempo afastada da igreja. Então eu já tinha esquecido tudo, né? Então eu comecei a orar. Então hoje nós vamos voltar aqui pro nosso foco aqui, que eu tô falando muito, né? Então, hoje nós vamos tratar sobre esse tema, que é vencendo a depressão. Então, primeiro nós precisamos entender um pouquinho sobre a palavra do Senhor, né? Então, vamos botar aquele meu amigo de sempre, tá, gente? Por favor, como eu falo pra vocês, não zomba do meu óculos, tá? Infelizmente, no momento, minhas condições financeiras não estão sendo favoráveis para mim poder comprar um óculos novo. Mas, assim que der... Assim que Jesus abençoar, a gente vai botar um óculos bonitinho aqui, tá? Pra vocês verem, sem cair. Bom, vamos lá. Eu quero ler com vocês aqui o Salmo 139, versos de 1 a 4, pra gente iniciar. E eu não vejo isso aqui nem como um salmo, eu vejo como uma oração. Então, preste bem atenção. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra da minha língua, eis que o Senhor tu conheces. Gente, eu acho muito legal assim a forma com que o salmista, né, faz, entendeu? Ele vai recitando uma oração
que eu acho maravilhosa, né? Então, assim, nós recitamos salmos quase todos os dias, porque tem hora que a gente vai fazendo uma oração para Deus que ela vai movendo uma montanha, movendo de uma tal forma que é inacreditável, né? E falando inacreditável, nós vamos aqui no Salmo 107, verso de número 13. Então clamarão ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. É dessa forma que a gente vai estar nos livrando da nossa depressão, né? A gente está entendendo que nós temos, que nós estamos deprimidos, por isso nós vivemos nessa caixinha, vivemos nessa angústia, nessa dor, nesse chororô, por isso que nós estamos completamente dependentes dos nossos maridos, entendeu? E das suas esposas. É por isso que nós estamos numa dependência de carinho, é por isso que nós não conseguimos viver sem essa pessoa que foi embora, essa pessoa que nos repudia, é por isso que a gente não consegue aplicar o deixa ir, é por causa da depressão. Então, por isso você tem que entender e vencer. Como que você vence essa depressão? Tá aqui, ó, Salmo 107, verso 13. Então, clamarão ao Senhor na tua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Deus vai nos livrar das nossas necessidades, das nossas angústias. Estamos necessitados de quê? Né? Estamos necessitados de carinho, estamos necessitados de amor, estamos necessitados de tanta coisa, né? De uma palavra de consolo, de tudo. Quem vai te dar isso? É Deus. Meus amados, é Deus que vai trazer tudo isso para você. A alegria do Senhor é a nossa força. E é dessa forma que nós vamos aprender. Bom, deixa eu botar aqui ainda pra gente ver. Eu quero estar vindo aqui, ó, na frente com você, nos Salmos. Salmos de número 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha vida. De quem me recearei? Então aqui, né, nós vamos recitar dessa forma, porque aqui Davi estava falando a respeito da confiança que ele tinha em Deus. Porque se o Senhor é a minha força, se o Senhor é a minha luz, a minha salvação, você está temendo o quê? Você está temendo o inimigo? Ah, porque o inimigo está se manifestando. Não, sabe por que o inimigo está se manifestando, meu irmão, minha irmã? Porque você está colocando seu joelho no chão, porque você está dobrando seu joelho, você está clamando o nome do Senhor, porque a sua oração está sendo ouvida lá no céu e o inimigo está tremendo, sabe por quê? Não é porque ele está fazendo as coisas para te abater, é porque ele está com medo do que você está fazendo e que está abatendo ele. Ele está com medo de perder aquela vida que ele acha que está dominada na mão dele. E é dessa forma que o inferno está desesperado. Então, você não pense que nada está acontecendo, tudo está piorando. Está piorando porque o inimigo está se desesperando, ele está jogando todas as cartas dele para poder te desanimar, para poder fazer você parar. A única forma que o inimigo tem de poder acabar com todos os sonhos é ele fazendo você desistir dos seus sonhos. Então, não desista. Confia, porque Deus é contigo. Ele é a sua habitação. Ele é a sua salvação. Ele é a sua luz. Você não tem que temer nada. Nada. Eu quero ler esse outro pedacinho aqui com você. Tá aqui agora eu quero ler com você. 2 Coríntios 1, do 9 e 10. Diz assim: E para isso vos escrevi também, para por essa prova, saber se sois obedientes em tudo. E quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque eu também o perdoei. E se tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejam vencidos por Satanás. Amados, presta bastante atenção, tá? A gente precisa perdoar. Nós, o cônjuge,
A mulher estranha, o homem estranho, né? As circunstâncias, as outras pessoas que estão falando as coisas pra gente desistir, que estão dando apoio ao nosso cônjuge, né? A família deles, às vezes, nossa, eu era a preferida, agora, né, tá chegando outra pessoa lá e a família dele tá abraçando como se fosse a melhor coisa do mundo. Gente, olha só, a família, ela vai estar seguindo a felicidade. Se a pessoa tá se sentindo feliz, ela vai estar ali fazendo a felicidade dessa pessoa. Porém, só quem sabe o que a pessoa tá sentindo aqui é a própria pessoa e Deus, tá? Um sorriso no rosto não significa que você está feliz. Às vezes, quantas vezes a gente colocou um sorriso no rosto e por dentro nosso mundo está desmoronando, né? Então, isso já aconteceu até muito comigo também, então acredito que também já tenha acontecido com vocês. Por dentro, nosso mundo está desmoronando, mas por fora a gente está, ó. Tá tudo bem? Tá ótimo. Então, não olhe para as circunstâncias, tá? As circunstâncias vão fazer você parar. Então, preste muita atenção. Eu vou ler de novo, porque é muito bom. Vou ler aqui no verso 10. E a quem perdoares alguma coisa, também eu, porque o inimigo tá até travando minha língua. Porque o que eu também perdoei, se é que eu tenho perdoado, por amor de vós, e fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, tudo isso, perdão, liberar perdão, perdoar, é tudo para que você não seja vencido por Satanás. Você precisa estar liberando aqui dentro, ó, isso. Mas eu já perdoei. Você perdoou tudo? Você tá com seu coração limpo? Você perdoou seu pai e sua mãe? Você perdoou a sua infância? Você perdoou o seu passado? Você perdoou as pessoas que passaram pela sua vida? Você perdoou tudo que aconteceu? Se ficar uma pontinha, a gente não consegue liberar tudo de dentro de nós. A gente não consegue mudar a nossa história. Então preste atenção, né? Tem até aquele louvor, né? Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. E não deu seu único filho para morrer por nós. Em vão outrora derramou seu sangue carmesim por você e por mim. Você não nasceu para sofrer. O meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso foi acontecer? Estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. É dessa forma, meus amados. O inimigo está pensando que você está perdido, que tudo está acabado na sua vida, mas Deus está te reerguendo. Entendeu? Como Fênix, vamos voltar das cinzas e vamos mostrar para o inimigo que nós temos um Deus que é muito maior do que tudo isso. Ele te livra de todo mal, ele acaba com a sua depressão, ele muda a sua vida e vai mudar a sua história. E é dessa forma que ele está fazendo na nossa vida. Eu quero deixar mais um versículo aqui com você, que está ali em Filipenses 1, verso de número 6. Diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, se a obra não está perfeita, Deus não terminou. Você está vivo? Você está sofrendo? Você está chorando? Tem muita obra ainda pela frente para fazer. É desse jeito. Não é que você vai passar a sua vida inteira aqui nesse mundo tenebroso aqui, entendeu? Chorando, sofrendo, entendeu? Mas você precisa entender que o dono da obra, ele vai terminar. Ele começou a cumprir a obra, ele vai se aperfeiçoar. Ele vai terminar essa obra em você. Então, você precisa se preparar, tá?
E através de você, seu cônjuge também será, entendeu? Transformado. Bom, aqui eu quero Filipenses 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você consegue compreender, meu irmão e minha irmã? Você está conseguindo compreender tudo isso que está dentro de você e como tudo isso será tratado? Meus amados, a gente precisa entender isso, a gente precisa entender que nós temos essa depressão, que nós precisamos de Deus. Muitos vão ter uma depressão, estão com uma depressão tão profunda que vão precisar também de um médico, tá? Precisa passar por um psicólogo, precisa passar por um psiquiatra, precisa fazer um tratamento para poder sair do estágio do qual se encontra. Outros, somente a presença do Senhor consegue. Tipo, eu entrei num desespero tão grande, né, que eu precisava muito de um psiquiatra, um psicólogo, né, para poder passar, um psiquiatra para poder passar a medicação e um psicólogo para poder fazer um tratamento. Eu já estava até encaminhada ali no psicólogo, porém, assim, eu não consegui fazer praticamente sessão nenhuma, né? Eu fiz a triagem, acho que eu fiz 1 ou 2 consultas e não consegui fazer mais nada porque, na verdade, eu só tinha feito a triagem depois de muito tempo que eu consegui fazer uma consulta. Mas aí eu fiz na segunda consulta, foi a última porque teve o negócio do coronavírus e acabou com tudo que não era emergência, né? E eu tava num estágio já tão grande que eu mesmo já estava me agredindo, né? Não só agredindo os outros em palavras, mas eu estava me agredindo fisicamente, né? Então, eu mesmo me agredia, né? E isso é muito ruim, porque daí por diante você acaba chegando ao ponto de mutilação, né? E tudo mais. Então, assim, é muito complicado essa parte. Mas era a forma que eu tinha de aliviar a minha dor, né? Então, quando eu me batia, eu aliviava a minha dor. E é muito ruim quando você chega nesse estágio que você se percebe que você precisa de uma ajuda muito grande, que você não tem essa ajuda, né? E aí você se sente sozinho, você se sente abandonado, você precisa muito de alguém, que você não tem ninguém. E você tem sim, você tem Deus. Só que a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar, porque a gente está num estágio muito grande. Mas como eu não tinha tempo, né, por causa da minha mãe, eu não podia deixar ela sozinha, e eu aqui sozinha, né, e eu não tinha tempo, não tinha como deixar ela sozinha para poder ir no psicólogo, né, para poder fazer o tratamento. E aí foi Deus mesmo, gente. Foi recorrendo a Deus, foi recorrendo ao joelho, foi recorrendo a muita oração, foi recorrendo a muitas lágrimas que eu derramei diante dos pés do Senhor, foi colocando tudo isso nos pés da cruz. Não estou dizendo que você, se você estiver num estágio muito avançado, que você não precisa de médico, precisa. Eu também precisava muito, só que eu não tinha como ir ao médico. É diferente, entendeu? Eu não tinha como ir ao médico. Os médicos que me viam, que conversavam comigo, eles falavam que eu precisava urgente de um médico, que eu poderia fazer alguma coisa até pior na minha vida. Mas eu não tinha como ir ao médico. E Deus foi tão misericordioso comigo, mesmo sabendo da minha situação, que eu não podia ir a médico, e Ele me livrou de tudo isso, e Ele me tratou. E hoje eu, graças a Deus, né, eu tô aqui, e hoje passando essa palavra para você, e espero que esse pedacinho do meu testemunho ajude também você a procurar essas coisas, né? Procurar a Deus e sair dessa sua depressão. Aqui em Colossenses 1, verso 13, diz assim: E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus está te tirando das potestades, do mundo tenebroso, das trevas, porque ele diz na sua palavra que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então Deus está conosco.
em toda a nossa caminhada. Ele está conosco nesse deserto pelo qual você está passando. Ele está entendendo todo esse sofrimento que você está vivendo. Ele está enxugando todas as lágrimas que você tem derramado. Ele está vendo todo o seu sofrimento. Ele está entendendo tudo que está acontecendo com você. Ele não te abandonou, ele não te esqueceu. Mas você precisa entender que você não é nada sem recorrer a Deus. Então você precisa estar nos pés do Senhor, nos pés da cruz. Você precisa estar revestido pelo poder do Espírito Santo para que tudo isso venha sair de você, né? Aqui eu coloquei aqui uma ressalva, né, que eu botei, que diz assim: Deus não desistiu de você. Não desista de si mesma e nem desista do seu cônjuge, né? Deus, ele nos restaura, nos cura, nos liberta. Ele não desistiu de você. Em momento algum ele te abandonou. Em momento algum nessa caminhada ele largou você. Então, não desista. Ah, mas está doendo. Ah, mas eu estou sofrendo. Ah, porque eu sei de tudo isso, gente. Você acha que Deus não sabe? Agora vamos lá. Jesus veio aqui. Ele sofreu. Ele foi humilhado, desprezado, magoado, né? Olha quanta coisa que Jesus passou por mim e por você. Ele murmurou? Não, ele não murmurou, ele não reclamou, né? Ele não murmurou, ele não reclamou e ele não te abandonou. Então não faça a mesma coisa com ele. Para a gente estar finalizando esse vídeo, eu quero deixar uma outra passagem aqui para vocês que está no Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízes. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a sua palavra. Então, meus amados, encerrando, né? Eu não vou ler tudo isso porque é muita coisa, tá? O Salmo 119 ele é muito grande e ele é falado por vários levitas, né? E Num é que fala essa parte onde ele está declarando aqui, né, que o Senhor é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, né? Então, ele finaliza a parte dele, né, falando assim: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Bom, se a gente se deixar abater, a gente vai piorar a nossa depressão, a gente vai se afastar cada vez mais da presença do Senhor, a gente vai estar cada vez mais com os pés enfiados, né, lá no lodo do inferno, né? Estaremos mais fazendo a vontade, né, das potestades, dos principados, do que da vontade de Deus, e com isso estaremos desagradando a Deus. E prolongando também o nosso tempo no deserto, prolongando o nosso tempo de sofrimento, né? Então vamos dar um basta a todo sofrimento, um basta em tudo isso que você tem vivido, em todo choro, toda lágrima, tudo isso que tem aparecido na sua vida, que tem te tirado da presença do Senhor. Tá? Deus, ele não preparou você para ser pobrezinho, para você ser um derrotado, para você estar sendo finalizado. Não, como a palavra de ontem que a gente falou, né? Lá em Miqueias, né? Você pode estar sim hoje derrotado, caído no chão, mas isso não é para sempre, porque o Senhor, ele tá vindo com a sua mão, te estendendo, te buscando daquele lugar. José foi jogado no poço? Foi, mas não ficou ali naquele poço, porque Deus mandou tirar ele de lá, né? Ele foi vendido como escravo, ele ficou naquela prisão, ficou, mas era o tempo que ele precisava para crescer, para aprender, para amadurecer. E depois que ele saiu dali, o que ele fez? Ele foi governador.
E ele não só ajudou aquela cidade, mas ele ajudou outras pessoas, outras cidades, e ajudou ainda toda a sua família, porque ele já tinha perdoado. Ainda que quando você vê aquela pessoa que te magoou, você ainda tem um abalo, como José teve. José se abalou de primeira quando viu os seus irmãos, não soube o que fazer, mandou prendê-los, depois preparou um banquete e contou tudo para eles, né? Primeiro tentou enganá-los, manda buscar o pai, manda buscar o irmão, deixa o irmão aqui, e aquela coisa toda para ver se o coração deles tinha mudado, porque ele não entendia aquilo tudo que estava acontecendo, né? E dentro dele, imagina como não deveria estar. Assim também é conosco. Porém, você pode mudar tudo isso na presença do Senhor. Então, se coloque na presença do Senhor. Bom, meus amados, então é isso, tá? Espero que todos vocês tenham entendido. Não vamos mais ficar nos lamentando, ficar colocando essas questões em cima de nós mesmos, colocando esses fardos em cima de nós e aumentando cada vez mais a nossa carga. Não. Nós estamos aprendendo que nós vamos colocar tudo isso na presença do Senhor, né? Nós estamos deletando esse fardo de cima de nós e colocando esse fardo na cruz, né? Você não está jogando esse fardo para Deus, porém você sabe que ele é teu, mas você está fazendo uma troca com Deus, né? Colocando esse fardo lá na cruz, onde Jesus já pagou por todos os nossos pecados. Ah, por quê? Porque eu sou merecedor? Não, porque ele é misericordioso. Porque é pela graça que somos salvos e somos curados. Então, a gente não pode ficar com o perdão dentro de nós, guardado, retido, porque Deus nos perdoou e a gente também tem que perdoar. Então você tem que liberar isso tudo que está dentro de você, porque isso está te corroendo, está te matando, está te levando à morte espiritual. Então você precisa se libertar de tudo isso que está acabando com você, tá? Então se coloque aos pés do Senhor, se proste a Deus e peça perdão por tudo que passou na sua vida. Perdoe todas aquelas pessoas que te magoaram. Ah, eu fui magoada pelo meu pai. Ah, eu fui magoada pela minha mãe. Ah, eu fui magoada pelo meu primeiro namorado. Ah, eu fui magoada por um outro parente, um primo, uma prima, um irmão, qualquer outra pessoa, um amigo. Não importa. Libera o perdão. Você liberar o perdão não significa que você está apoiando o erro do outro, mas significa que você aprendeu que sem perdão você também não é perdoado. Como você quer ser perdoado por Deus se você não perdoa o seu irmão? Você quer chegar perto de Deus e Deus te receber de braços abertos se você não abre os braços para receber o seu irmão que te pediu perdão? Então, vamos liberar isso de dentro de nós, porque nós precisamos viver melhor. Nós precisamos ser outra pessoa. Se perdoar também não significa que você tem que conviver com aquela pessoa que te magoou. Não, nós não somos burros, né, gente? A gente não é idiota, né? Então significa somente que você hoje aprendeu, amadureceu e hoje você é outra pessoa. Tá bom? Então Deus transformou o seu viver. E é dessa forma que nós vamos viver. Um beijo grande para todos vocês. Fica com Deus. Que o Papai do Céu venha abençoar você e te fortalecer para orar e fazer da forma correta tudo aquilo que Deus manda você fazer. Tá? Deus está transformando o meu viver e o seu viver. E hoje Ele está mudando a nossa história. Então, que Deus abençoe sua vida, sua família e consiga te fazer entender que sem Ele não há restauração de casamento. Ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Beijos. Amanhã tem outra parte da nossa campanha. E não esqueça, vamos amadurecer, vamos limpar tudo isso de dentro de nós, porque Deus está transformando a nossa vida, tá bom? E ainda não acabou a nossa transformação, tá?
Tem mais ainda, tá? Hoje só o terceiro dia. Ainda falta mais 4. Beijos. Tchau. Falei demais.